No final do século XIX, mais precisamente, no ano de 1883, uma revista chamada Scientific American publicou em uma de suas páginas uma carta intitulada Bolivian Saurian, relatando um acontecimento que muitos diriam ser impossível. Nela, diziam que um suposto saurópode foi morto com 36 tiros na floresta amazônica, mas existe algo bem bizarro nesse relato. Essa carta dizia o seguinte: o ministro brasileiro em La Paz, Bolívia, remeteu ao ministro das Relações Exteriores no Rio fotografias de desenhos de um extraordinário sáurio morto no Benin, após receber 36 balas, por ordem do presidente da Bolívia. O corpo desidratado, que havia sido preservado em Assunção, foi enviado para La Paz. Tem 12 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda, esta última achatada, além da cabeça anterior. Possui 4 metros atrás, 2 cabeças pequenas, mas completamente formadas que se erguem das costas. Todas as 3 se assemelham muito à cabeça de um cachorro. As pernas são curtas e terminam em garras formidáveis. As pernas, o ventre e a parte inferior da garganta parecem defendidos por uma espécie de couraça de escamas, e todo o dorso é protegido por uma couraça ainda mais espessa e dupla, que começa atrás das orelhas da cabeça anterior e continua até a cauda. O pescoço é longo e o ventre grande, quase arrastando-se no chão. O professor Gilvetti, que examinou o animal, acredita que não se trata de um monstro, mas sim de um membro de uma espécie rara ou quase perdida, já que os indígenas de algumas partes da Bolívia usam pequenos vasos de barro de formato idêntico, provavelmente colhidos da natureza. O Sr. William Jackson, em uma nota sobre o assunto ao Journal of Science, diz: se esse relato for comprovado como exato, ele formará uma contrapartida à gravura do mamute, que constitui um memorial tão interessante da arte pré-histórica. Bom, nessa carta, eles se depararam com um neossauro de pescoço longo, e não só conseguiram a grande proeza de matar o animal, mas também de preservar seu cadáver e transportá-lo para a cidade de La Paz, Bolívia. Mas, vocês notaram a estranheza? A carta reporta que o animal possuía 3 cabeças, como se ele fosse algum tipo de hidra, dragão, ou que o animal tivesse alguma mutação ou deformidade. Hoje em dia, isso não é algo incomum. Policefalia, diprosopia, bifurcação axial, ou como queiram chamar, é uma anomalia onde um indivíduo apresenta 2 cabeças no mesmo corpo. Casos de diprosopia podem ser tanto completos, onde 2 indivíduos estão conectados por uma parte do corpo, quanto incompletos, onde a duplicação acontece apenas no rosto. Essa anomalia acontece em várias espécies de animais, desde cobras, tartarugas, lagartos, tubarões, até em mamíferos, como cães, gatos, porcos, caprinos e até em humanos. Mas, casos de policefalia em animais pré-históricos. Isso é possível? Por incrível que pareça, sim. Esse fóssil, encontrado em 2006 na China, era de um filhote de falossauro, um réptil marinho do período Cretáceo. Como vocês podem ver, o fóssil apresenta 2 cabeças bem formadas, mas apesar disso, o hidrassauro, como foi apelidado, teria morrido ainda filhote. Antes de continuar, se vocês estiverem gostando, peço que deixem seu like, comentem e se inscrevam no meu canal, porque assim, o YouTube saberá que meu conteúdo é relevante e o recomendará para mais pessoas. Seguindo. Casos de supostos neossauros saurópodes sobreviventes nas selvas da América do Sul foram muito reportados no século passado. Em 1907, o tenente-coronel Percy Fosser foi enviado para a América do Sul para marchar as fronteiras da Bolívia e Peru. Enquanto caminhava nos pântanos de Beni e de Madre de Dios, ele alegou ter visto um suposto diplodocus, algo que também é confirmado pelas tribos a leste de Ucayali.
Enquanto estava navegando pelos rios da região, Fawcett viu emergir da selva uma grande cabeça reptiliana, mas antes que ele pudesse atirar, o animal recuou e emitiu um barulho que, assim que ouviu, Fawcett sabia que se tratava de um dinossauro. Esse caso foi registrado por Leonard Clark em seu livro Os Rios Correram para o Leste, em 1953. Sobre isso, até Brian Fawcett, filho de Percy Fawcett, confirmou os relatos do pai. Ele também fez um esboço mostrando seu pai, observando as pegadas de um suposto neossauro. Brian inclusive escreveu um livro chamado Exploração Fawcett, e nele, o jovem narra as histórias de supostos monstros habitando próximos do rio Madidi, na Bolívia. Existem cobras e insetos desconhecidos pelos cientistas, e nas florestas de Madidi, alguma fera misteriosa e enorme tem sido frequentemente perturbada nos pântanos, possivelmente um monstro primitivo, como os relatados em outras partes do continente. Certamente foram encontradas pegadas que não pertencem a nenhum animal conhecido, pegadas enormes, muito maiores do que as que poderiam ter sido deixadas por qualquer espécie que conhecemos. Isso é praticamente tudo que se tem sobre o suposto monstro de Madidi, um neossauro que um dia andou nas selvas da Amazônia boliviana. Agora fica uma dúvida. É real? É possível? A criatura que foi abatida em 1883 e transportada para La Paz de fato existe, e está armazenada em algum cofre ou depósito do governo boliviano? E se for, como que ele conseguiu sobreviver por tanto tempo com mais de uma cabeça? Infelizmente, essas e outras perguntas referentes ao caso ficarão sem respostas. Ao menos, por enquanto. Agora, só nos resta torcer para que um zelador, ou um aventureiro errante tropece nesse depósito, e não só descubra esse grande tesouro centenário, mas também desperte o interesse científico, e ajude a mudar a concepção atual da história natural. E vocês, o que acham que foi o monstro de Madidi? Se vocês têm alguma teoria, me contem nos comentários. E mais uma vez, peço que se inscrevam, deixem seu like e comentem suas próximas sugestões. Aproveitem também e vejam outros vídeos do Guia do Saber Arcano.